vida, porque há mais mundo, porque há mais sentir, porque há mais vida. Com a assinatura de Rubina Leal. Um espaço de reflexão, entrevista e diálogo. Com moderação de Miguel Guarda. Convida. Muito boa tarde, mais uma vez, convida um programa de Rubina Leal aqui na JTM-FM, com transmissão também na Rádio Calheta e na Santana FM. Convida hoje com o Padre António Estevão Fernandes como convidado. Foi recentemente nomeado vice-reitor do Pontifício Colégio Português em Roma, mas que só toma posse precisamente deste cargo em setembro. O Padre António Estevão Fernandes nasceu a 22 de março de 1983, fazendo as contas direitinhas, faz hoje 37 anos e 3 meses, nasceu no Campanário, Ribeira Brava, e frequentou o Seminário Diocesano do Funchal e o Seminário Maior do Patriarcado de Lisboa e recebeu a ordenação sacerdotal a 26 de julho de 2008. Rubina Leal, agora numa conversa com o Padre António Estevão Fernandes. Boa tarde, muito obrigado ao Sr. Padre Rubina Leal, certamente com uma conversa interessante para termos agora nos próximos minutos. Obrigada. Eu, antes de mais nada, queria agradecer o facto do Padre Estevão ter aceito este nosso desafio, estar aqui connosco, estar na Rádio Jornal da Madeira e, sobretudo, nós temos aqui presente uma pessoa que também, e mais um madeirense em Roma, que também irá representar, com certeza, a Diocese do Funchal. Eu queria, antes de mais nada, felicitá-lo pelas novas funções e acho que é um lugar de grande responsabilidade e, como o Miguel Guarda já disse, irá, a partir de 1 de setembro, iniciar estas mesmas funções. Gostava de felicitá-lo e acho que a Diocese do Funchal ficou a ganhar com mais um dos seus padres em Roma e como vice-reitor. E é por isso que eu queria, antes de mais e antes de iniciar esta nossa conversa, gostaria de começar por lhe perguntar e que explicasse para aqueles que nos vão ouvir, com certeza, quais são e o que é que consiste estas funções que irá desempenhar brevemente. Antes de mais, boa tarde. Agradeço o convite do JTM para este encontro, assim informal e encontro do mesmo modo temos feito com tantos nossos familiares à distância e é assim também que eu faço com alegria com a Madeira, quem tenho já saudades, porque é a primeira vez que estou 5 meses longe do mar que nos é tanto característico e que nos ajuda tanto nestes tempos às vezes complicados. Sr. Padre Estevão, só para aqueles que nos ouvem, acho que é importante que percebam que neste momento o Padre Estevão está já no Vaticano, estamos a falar a partir de Roma. Sim, estamos a falar a partir de Roma, não dentro do Estado do Vaticano, mas ao lado do Estado do Vaticano, a 5 minutos, aqui a partir do Colégio Português, portanto é mesmo coração de Roma. Muito bem. Diga-me então, o que é que serão estas funções que irá desempenhar e exatamente o que é que um vice-reitor neste lugar, no Pontifício do Colégio, o que é que faz? Primeiro, o Pontifício Colégio Português foi uma instituição fundada em 1900, fruto do desejo dos bispos portugueses e de algumas famílias portuguesas de terem em Roma uma instituição que pudesse acolher os sacerdotes que para cá fossem enviados para continuarem e aprofundarem os seus estudos nas mais variadas áreas do saber. Hoje em dia, o Colégio Português encontra-se num edifício diferente daquele no qual foi fundado. É um edifício mais recente, mas continua a mesma missão. Acolhe os sacerdotes portugueses enviados pelos bispos portugueses para aqui continuarem estudos, mas alargou um pouco a sua abrangência, porque não só acolhe sacerdotes portugueses, mas acolhe também sacerdotes da Ásia, a sacerdotes de África e sacerdotes da América Latina, formando uma comunidade de cerca de 40 sacerdotes das mais variadas áreas do saber e dos estudos. O que é que um vice-reitor faz numa casa destas, que é no fundo uma plataforma de ligação entre as dioceses portuguesas e as universidades pontifícias e até também o próprio Vaticano, no que diz respeito às congregações?
acompanha sobretudo os sacerdotes e tenta fazer desta comunidade heterogénea nas culturas, heterogénea nos estudos, uma comunidade que possa, no fundo, transpirar esta interdisciplinaridade e interculturalidade, de modo que isso se torne uma mais-valia para todos os sacerdotes que aqui estão. Portanto, é uma missão de acompanhamento que tem o seu lado também administrativo, é verdade, mas tem sobretudo um lado de proporcionar aos sacerdotes que aqui estão um ambiente bom para poderem levar ao melhor possível os seus estudos, mas também aproveitar da interculturalidade que só nos faz bem ao ter contacto com as mais variadas realidades da Igreja espalhada pelo mundo. E neste momento, Sr. Padre Estevão, estão muitos portugueses aí também consigo nesse colégio? Portanto, neste momento alguns regressaram a Portugal por causa do Covid, não permaneceram cá, mas já olhando para o próximo ano nós seremos 40 sacerdotes cá no colégio, 19 portugueses e todos os outros de outras realidades universais. Portanto, 50-50 num ambiente fantástico para perceber o pulsar da Igreja em vários cantos do mundo, com as suas qualidades, com as suas problemáticas, com os seus desafios. Madeirenses temos entre os portugueses? Sou o único. Olha, neste momento sou o único. O único e muito bem. E já agora o Sr. Padre Estevão disse que sentir o pulsar da Igreja. Como é que, isso era precisamente uma das questões que eu gostava de colocar, como é que se sente neste momento, porque nós sabemos que há muitas vezes muitas paróquias que têm alguma carência de párocos e muitas vezes sabemos que nem sempre temos jovens que têm a motivação suficiente de ingressar no seminário ou ingressar numa formação religiosa. Como é que se sente o pulsar neste momento da Igreja em Portugal e especificamente na Madeira? Olha, portanto, o problema vocacional é sempre uma questão em aberto e que depende muito também do acompanhamento aos jovens, do acompanhamento que se faz aos jovens. E para o acompanhamento que se faz aos jovens, primeiro é preciso tempo. Pois é preciso estabelecer uma coisa que é fundamental ao lado do tempo, uma relação de confiança com os jovens, que parte sobretudo da escuta e não daquilo que nós temos para transmitir. Isto é o ponto de partida, porque nós muitas vezes, quando fazemos esta abordagem da pastoral juvenil, fazemos-la quase numa abordagem somente catequética, que é como quem vai ter com os jovens, porque temos um conjunto de coisas para transmitir. Ora, a nossa postura hoje, de acompanhamento, tem que ser sobretudo uma postura de escuta. De quem primeiro acompanha, de quem primeiro escuta as várias realidades juvenis, sejam elas quais sejam, e a partir daí então ler essa realidade juvenil, complexa nos tempos que correm, a partir de uma leitura cristã, a partir de uma leitura do Evangelho que pode ajudar a levar luz a esses mesmos jovens. A pastoral vocacional ou o sentido da vocação nasce deste acompanhamento. Não pode nascer assim ad hoc, bem, eu parto para esta realidade porque preciso de jovens no seminário. Essa é uma realidade que me parece à partida lateral. A realidade principal é de quem se dispõe a acompanhar os jovens, seja para o que for. E a partir desse caminho de escuta, de acompanhamento, de verdade, de amizade, então as questões, se tiverem que surgir, surgirão. Mas surgirão com gratuidade, surgirão com naturalidade. Porque de outra forma não se poderá fazer este caminho. E nesse contexto, acho que a Diocese do Funchal, na aposta que está a fazer para as jornadas mundiais da juventude, no caminho que está a fazer, acho que já com a pastoral universitária, onde se aposta muito, acho que está a seguir o caminho correto. Claro que os frutos não são imediatos e nunca serão. Nunca serão. Não teremos na Madeira aquilo que é a realidade da Coreia do Sul, onde temos aqui alguns colegas, onde temos 300 paróquias, por exemplo, em Seul. A Diocese de Seul tem 300 paróquias e tem neste momento 900 padres. 900 padres. Coreia do Sul. E como é que explica isso? O que é que acha que está na base desta, no fundo, esta motivação para a vida religiosa?
Trata-se de um descobrir um sentido mais profundo para a vida. Com isto não quer dizer que a vida matrimonial não tenha um sentido profundo para a vida, mas trata-se de responder a um sentido mais profundo que hoje em dia às vezes é complicado chegar ao coração dos jovens. E por aí essa questão. O que é que faz sentido, o sentido total para a minha vida toda? Para a minha vida toda. Isto não é fácil. Não é fácil, mas é preciso abrir o questionamento. É preciso abrir o questionamento e a partir daí acompanhar pessoa a pessoa no percurso que faz. Mas sente que os jovens estão a responder a esse chamamento. Ainda neste domingo, final do Ângelus, o Papa lançava uma mensagem recordando precisamente São Luís Gonzaga, padroeiro dos jovens. É esse desafio que a Igreja tem que fazer. Sente que está a ser correspondido? Nós não podemos partir para o desafio à espera que seja correspondido. Nós temos que dar, semear à espera que possa frutificar. No fundo é o trabalho de um pai ou de uma mãe de família. Nós entregamos tudo aquilo que temos para entregar à espera que frutifique. Às vezes vemos os frutos, às vezes não vemos os frutos, às vezes queríamos que os frutos fossem mais imediatos, não são, mas confiamos que alguma coisa fica. Volto a dizer, sem partir do pressuposto que tudo aquilo que fazemos tem que ser direcionado para a vocação sacerdotal, não. A nossa principal missão, ainda bem que o Papa pegou no exemplo de São Luís de Gonzaga, é acompanhar os jovens. Acompanhar os jovens. Perder aquela ideia que durante os anos, sei lá, 80, 90, se falava de uma geração rasca. Não, não é essa a ideia que eu tenho dos jovens e que acompanhei na Madeira. Pelo contrário. Não podemos medir o pulso dos jovens só porque temos muitas vocações religiosas, nada disso. Nem medir a vitalidade da fé só porque temos muitas vocações religiosas, não. Semear sim, acompanhar sim, e com a confiança que aquilo que se faz, mais tarde ou mais cedo, há de surgir, atendendo a que estamos em tempos diferentes, é assim mesmo, que exigem mais de nós. Exigem, naturalmente. Tudo isso me leva a crer, então, que a opção de uma vida dessa natureza não é necessariamente um ato inato. Isso significa que, no fundo, é possível ter uma atitude pedagógica junto aos jovens da atualidade e que eu também concordo plenamente, essa questão da juventude rasca não é verdade, não é verdade. Poderão ser diferentes dos outros, aliás, em regra, da juventude há sempre uma tendência do adulto querer caracterizar ou querer de alguma forma desvalorizar os jovens, há sempre uma tendência, mas isto significa que o papel de acompanhamento muitas vezes é tentar que o jovem descubra em si alguma sua, diria, motivação, que pode ser para uma opção dessa natureza, mas pode ser tantas outras. Isso é um papel que se calhar esse é um papel mais profundo. Não considero que seja mais profundo trabalhar as questões da fé, porque nem todos têm essa competência. Nós, atualmente, é a mesma coisa que nós somos uma igreja. Há padres que nos enchem a alma e o coração, mas há outros que não nos enchem. E nem toda a gente tem essas competências de apelar, do apelo ao outro em relação à fé. Sem dúvida alguma. Aliás, é engraçado perceber que já desde 91, num documento fundamental da formação dos sacerdotes, há a acentuação de uma formação em quatro sentidos diferentes. A primeira delas todas é a formação humana, depois a formação intelectual, depois a formação teológica e depois a formação pastoral. Ora, a base de tudo é a formação humana. E a nossa primeira base de aproximação aos jovens é lhes portar a fazer descobrir um sentido mais profundo para a sua própria humanidade que se realiza, seja num curso universitário, seja num trabalho que às vezes é difícil de encontrar, mas tentar perceber uma motivação de fundo que, apesar dessas dificuldades, está lá presente e consegue unificar todo o caminho que o jovem faz, seja ele. Isso também é a filosofia. A filosofia é um pouco isso, a dimensão humana da humanidade. Sim. Mas num sentido mais profundo, que não é só intelectual, mas que embate com o concreto da vida.
que embate com o concreto da vida, porque não se pode dizer assim, passar a vida inteira a sonhar, era muito bom, mas a vida inteira não passa só por sonho, o sonho motiva, é verdade, mas não dispensa o embate com a realidade concreta hoje, que é muito difícil, e aí a nossa missão como sacerdotes tem que ser também, dentro dessa realidade, que tantas vezes é difícil para os jovens, ajudar a ler com outro sentido essa mesma vida, essa mesma realidade concreta. Sem preconceitos, sem grandes sonhos também para nós, sem proselitismos, deixem passar a expressão, mas com uma atitude gratuita de acompanhamento, deixem-me dizer, da malta nova, que é assim que eu chamo, que é assim que devemos fazer. Porque também com eles aprendemos. Eu tenho 37 anos, é verdade, tenho 12 anos de padre, enquanto estive aí na Madeira acompanhei jovens. Uma das maneiras de nós conhecermos melhor a realidade da Igreja e a realidade do povo de Deus é acompanhar os próprios jovens, mesmo que isso implique, às vezes, estar das 10 à 1 da manhã a acompanhá-los e a responder a perguntas incómodas. Mas isso ajuda-nos a conhecer o mundo onde estamos presentes. Agora é preciso tempo. Eu sei que às vezes é difícil passar de uma pastoral, podemos assim dizer, tradicional, onde temos o acompanhamento das pessoas, o dia inteiro, funerais, e depois é preciso dedicar umas 5 horas ao acompanhamento da juventude. Às vezes custa, é verdade, mas é importante também direcionarmos as nossas apostas pastorais. Equilibrarmos as nossas apostas pastorais. E como é que é essa simbiose entre a palavra de Deus, a Sim. Bíblia e o mundo real? Como é que hoje em dia, num mundo tão rápido, de consumismo materialista, nós conseguimos chegar até aí e fazer essa simbiose e essa conjugação das duas coisas, que no fundo é o mundo virtual e o mundo real, mas a palavra de Deus existe. Eu acho que algumas vezes a nossa dificuldade está em pensar que a Bíblia é feita de um conjunto de histórias ideais, quando ela parte do concreto da vida das pessoas. Basta olhar para o Evangelho deste domingo e Jesus diz uma coisa muito engraçada, que é: olhai para os passarinhos que cantam, olhai para os cabelos que estão na vossa cabeça e que tanto nos trabalho nos deram em tempos de quarentena, porque os cabeleireiros estavam todos fechados. Quer dizer, a Bíblia é feita desta história concreta. E é importante nós entendermos a palavra de Deus como uma palavra que passa e que se interliga com a vida concreta das pessoas. As imagens que Jesus utilizava eram imagens perceptíveis no seu tempo. Perceptíveis no seu tempo. E quando fala imagens, é a história... As parábolas, as histórias, exatamente. Tudo isso. A história até do Antigo Testamento de um povo de Deus que tantas batalhas travou e que às vezes não foram nada fáceis. Alguma analogia disso com o tempo de hoje, o tempo Covid? Consegue encontrar na Bíblia alguma passagem que possa de alguma forma falar deste tempo? Olha, uma imagem que me tem feito pensar no tempo Covid, durante todo este tempo, é sobretudo aquela dos discípulos de Emaús, a caminhar desolados com o tempo, que pensavam que era de prosperidade com Jesus, que havia de salvar e de instaurar um novo reino de Israel, e caminham desolados, de novamente para a sua terra, quase numa espécie de solidão, sem perceber o que é que está a passar, aquilo que nós experimentamos. Mas ao mesmo tempo, ao longo do caminho, a rever a sua própria história e a perceber como é que Jesus lá estava. E é aí que Jesus se aproxima e, a partir da sua própria história concreta, faz despertar os sinais de sentido da sua própria gramática de vida, para aí acender a luz. Quantas vezes é que Jesus não fez um retiro com os seus discípulos? Saí do mundo, saí da azáfama, vinde comigo. E se calhar nós precisávamos deste tempo de paragem. Foi um tempo que nos abalou humanamente também, porque não estávamos habituados a estar longe dos nossos. Eu falo por mim em Itália, não estava habituado a todos os dias olhar para as notícias e ouvir que aqui perto temos 800, 900 pessoas a morrer sistematicamente todos os dias. Isto é um soco no estômago para todas as pessoas, não? E nós, padres, não somos isentos a esse soco no estômago. Isso chama, isso espicaça-nos. E é importante ler esta realidade à luz da fé, que não é perfeita, Nem podemos olhar
para Deus e em Jesus Cristo como alguém que vem com uma varinha mágica, bem, vamos transformar isto tudo. Não. Jesus Cristo confia também nas nossas decisões, confia nos nossos atos, confia na nossa vida. E aí também ganhamos um espaço maior para o nosso caminho. Uma vez que este programa, vamos tentar introduzir algo novo para que se calhar crie alguma dinâmica. E gostaria neste programa fazer 3 questões e que são 3 factos, se me pudesse de uma forma rápida poder descrever. O primeiro, um facto que tenha marcado na sua vida, alguma história, algo que eu tivesse marcado na sua vida. A outra coisa era um facto da atualidade, o que é que neste momento acha que pode e deve merecer o seu comentário. E ainda uma leitura, porque eu acho que nós, mais do que nunca, precisamos também, de facto, enriquecer a nossa intelectualidade e nada melhor que a leitura. Olha, é uma das coisas que marca e que tem a ver com os dias da minha ordenação em Missa Nova, que marca muito a minha vida. Tem a ver com o dia da minha primeira missa no campanário, quando olhava para a Assembleia, via todos aqueles que um dia tinham trabalhado comigo na construção civil. Porque eu, durante as minhas férias, desde os 12 anos até aos 20 anos, eu trabalhei na construção civil. Hein? E foi engraçado olhar para a Assembleia e perceber que todos aqueles que todos os dias, das 6h30 da manhã até às 8 horas da noite, trabalharam comigo durante as férias, eles estavam à frente. Trabalhos na Calheta, o Dr. Miguel Guarda, que trabalhei na Calheta, no Arco da Calheta, nos Prazeres, trabalhei no Porto Santo, na Central da Vitória, com essa gente toda do bairro Santo Amaro, alguns até da própria... Éramos 20. Não me tirou nada da minha vida de seminarista, é verdade. Mas para mim, daqueles que até algumas vezes se metiam comigo para eu estar no seminário e do altar conseguir olhar para a Assembleia e ver ali não só as minhas professoras primárias, mas aqueles que fizeram a minha vida durante as férias, durante muito tempo, para mim foi um marco muito grande. Ajudou-me a ter ao longo deste percurso sacerdote os pés na terra. Eu não venho do alto, venho da terra, venho do meio das pessoas e é para eles que eu estou. Isso ainda hoje acompanha a minha vida. E às vezes quando o barco balança um pouco mais, eu lembro-me sempre desses momentos porque fazem parte do nosso caminho. Não nos tira nada e essas pessoas simples às vezes que partilharam os desafios e às vezes os sofrimentos do trabalho connosco são capazes de iluminar alguns passos mais escuros do nosso caminho porque nos dizem: não te deixamos só nesse dia e ainda hoje não me deixam só quando muitas vezes ainda me telefonam para batizar os filhos ou para pedir uma opinião de trabalho ou para dizer, olha, estou à rasca, o que é que eu faço? Fazem-me dizer onde é que estão as minhas raízes, de onde é que eu venho e dizer que eu não sou um super-homem, mas continuo a estar no meio das pessoas para caminhar com elas. Em relação ao facto atual. Um facto actual. Olha, uma coisa muito interessante aqui que vibrou um pedacinho em Roma, que foi finalmente a saída do Papa Bento XVI da sua clausura para ir visitar o irmão já muito adoentado à Alemanha. O encontro de duas pessoas já muito doentes, é verdade, mas que dizem que os laços se sobrepõem a qualquer outra distância. Em tempo de Covid, este foi absolutamente um gesto simbólico. 2 irmãos que já no final da vida se encontram para dizer vale a pena estar contigo, vale a pena partilhar estes últimos momentos. Um livro. E eu retomava já há alguns anos, mas importante para os nossos tempos, que é Diário de Etty e Leson, uma judia que morreu em Auschwitz e que foi capaz de encontrar naqueles tempos obscuros de Auschwitz a presença de um sentido para a vida, para além da vingança, para além do ajuste de contas e sobretudo num sentido de eternidade. Nos tempos complexos como os nossos, onde se começam a levantar algumas ondas de xenofobia, acho que era importante revisitá-lo
e perceber o sentido maior da humanidade. Muito obrigada, Padre Estevão e bem-ajam por tudo aquilo que o senhor é. De facto, este final acho que foi muito exemplificativo daquilo que é e não há nada mais nobre do que nós honrarmos as nossas raízes. E acho que o senhor tão bem aqui explanou nesta nossa conversa. Bem-ajam, muito obrigada. Então, muito obrigado pelo vosso serviço. Boa tarde a todos e naturalmente voltamos de hoje a 15 dias. Muito obrigado. Convida, porque há mais mundo, porque há mais sentir, porque há mais vida. Com a assinatura de Robina Leal. Um espaço de reflexão, entrevista e diálogo. Com moderação de Miguel Guarda. Convida.